Bem, meus amores, a gente continua nosso conteúdo falando, né? Continua aí na era da expansão das viagens ultramarinas e os fatores que levaram, né, a essas expedições ao Novo Mundo, né, a fazer com que esses europeus chegassem aqui na América. Como vocês já sabem, todas essas viagens elas começaram a ser programadas pela intenção de se explorar novos mercados e ao se explorar esses novos mercados, encontrar nesses locais, né, riquezas que poderiam servir para as possíveis metrópoles ou para as metrópoles exportarem nos seus próprios continentes, respectivamente o continente europeu, porque nós estamos falando, né, de Portugal e Espanha, aquelas nações que no primeiro momento vão estar no Tratado de Tordesilhas e que depois, em que se unificam as coroas, esse Tratado de Tordesilhas deixa de existir, é justamente o período em que no Brasil a gente vai estar passando pelo processo de expansão da indústria açucareira, né, do qual também nós vamos ter vários problemas, porque no processo da indústria açucareira no Brasil, né, eles se davam bem, os holandeses se davam bem com os portugueses, no entanto, com o processo da União Ibérica, né, devido confusões que tinham entre os holandeses e os espanhóis por conta da Espanha ter lutado lá nos Países Baixos, né, pelo processo de unificação do território, aí ficou aqueles resquícios entre os espanhóis e os holandeses. Então, quando houve a unificação das coroas lá em cima, a Península Ibérica se transformando em União Ibérica, nós vamos ter no Brasil uma perseguição também aos holandeses. Vale ressaltar que tudo isso ocorre depois da Revolução de Avis. Né? E todo mundo lembra que a Revolução de Avis foi a revolução que ocorreu em torno da sucessão do trono português, porque o rei de Portugal tinha participado das guerras de reconquista e não tinha acabado morrendo, né? Ele acabou morrendo e aí não tinha deixado herdeiros. Um parente dele, né, distante, era o rei da Espanha, que acabou uh, entrando na disputa para também unificar a coroa, no sentido de, como ele era rei da Espanha, né, e era parente distante, ele quis também liderar aí a coroa portuguesa. Então, essa revolução vai ser chamada Revolução de Avis, no qual a gente vai ter uma centralização do poder dos dois países ali da Península Ibérica em torno das mãos somente do rei da Espanha. Né? Então a gente vai ter uma centralização, dando um conceito muito maior dessa Península Ibérica, que vai passar a se chamar de União Ibérica. Então vai ser o auge, né, o ápice dessa centralização, que vai ser chamado também, que você já sabe, de absolutismo, certo? Tudo, tudo nessas expedições europeias que chegaram até o Novo Mundo, a América, todas foram em busca de riquezas, né? E quando a gente fala, por exemplo, de América, ouro e prata, né? Mas, por exemplo, também tinha aquela ideia de trazer dentro dessas expedições padres jesuítas, principalmente aqueles que faziam parte da Companhia de Jesus, para entrarem naquele conceito de expansão também da fé, né? Principalmente do cristianismo em larga escala, conhecendo os ideais europeus, disseminando a questão cultural, disseminando a questão também da língua. Então há toda uma estrutura do nosso continente em torno dos povos aí, europeus. Esse continente é chamado de Novo Mundo porque era um continente inexplorado, se sabia que tinha, né, tinha mais ou menos uma noção de onde ficava, então tal como fazer as primeiras expedições, Cristóvão Colombo chega através de análises cartográficas que são feitas, né, então a gente vai ter esses conceitos muito próximos, tá? Então, assim, gente, eu tive que dar uma pausa aqui, mas vamos lá. Então, dentro dos propósitos que os europeus se dispunham, tudo era em busca de lucros, né? Então, eles aproveitavam e também vinham com aquele conceito de propagar até a fé deles, né? No caso aí, o cristianismo.
E isso não foi só aqui na América, né? Nós vamos ter aí algumas colônias europeias, né, na África e na Ásia também. E vão passar pelas mesmas questões que nós aqui na América vamos passar nesse processo, tá bom? Aí nós vamos ter a questão do comércio, né? Como começou a funcionar esse comércio. Vale ressaltar que dentre essa ideia da colonização, os portugueses ao chegarem, né, havia toda aquela, eu estou falando de América portuguesa, né, porque quando a gente fala de América é um todo, porque os espanhóis chegaram na América Hispânica. Então, assim, durante o período dessas navegações, os portugueses, ao chegarem, eles não necessariamente iniciaram o processo de colonização de imediato, né? Principalmente aqui no Brasil, porque eles não viam essa terra como sendo uma terra fértil para eles, né? Eles não viram de imediato ouro e prata. É tão tal que a gente vai ter a carta de Pero Vaz de Caminha, que vai descrever as potencialidades do Brasil, mas ao mesmo tempo vai ser uma carta que, para os portugueses, para os interesses portugueses, né, não vai estar contente. É tão tal que o processo de colonização do Brasil vai começar quase 40 anos depois, né, da chegada deles aqui. Também nós vamos ter, né, uma Europa que está passando por uma transformação dentro do mercantilismo. Lembrem que dentro do mercantilismo, na Baixa Idade Média, a gente vai ter uma grande expansão do fluxo comercial, principalmente nas mediações ali do mar Mediterrâneo. E esse mar, lembra que é aquele mar, Mare Nostrum, lá do Império Romano, que eles chamavam, até por uma ideia de se apoderar do mar, por conta de que era nesse mar que se faziam as grandes transações comerciais. Lembrem que nesse processo mercantilista de cidades vão se despontar como um foco, né, das trocas de mercadorias, dos entroncamentos de passagem, e também vão ser, né, aqueles locais onde, além de haver muitas transações comerciais, vão ter também trocas culturais, né, porque aí a gente está falando de um período de passagem das cruzadas, onde vários cruzados acabavam, devido virem de vários países, falarem línguas diferentes, terem hábitos diferentes, nesses locais acabou tendo uma grande quantidade aí de traços culturais de países diferentes. Né? Isso possibilitou com que nessas regiões a quantidade de línguas faladas também fosse maior do que o que antes eram. Né? E a gente está falando de Gênova e Veneza, que acabaram sendo os grandes centros de distribuição e de poder econômico desse momento. Tá? É tão tal que como a gente está falando de dois centros, né, de exportação comerciais ali, a Itália vai se centralizar como um dos maiores países nesse exato momento no campo comercial, porque a gente está falando de duas cidades portuárias, Genova e Veneza, que acabaram se tornando para o mundo, né, para aquela região, ah, os locais de fluxo de passagem de mercadorias, né, e locais onde se faziam acordos comerciais. Olha como era, né? Então, assim, todos os países europeus aí queriam chegar nesses locais, aí, nesses centros comerciais, para tentar encontrar porcelanas, as tão faladas, né, especiarias, os produtos aí agrícolas que na Europa, por exemplo, eram raros, né, ou quase inexistentes. Então, eles queriam encontrar nesses mercados, em Gênova e Veneza, porque eram locais onde se encontravam realmente esses produtos, porque se comercializavam, né, faziam as trocas ali e ao mesmo tempo se comercializava para o restante da Europa, que não tinha esses produtos. Então nessas viagens também eles queriam encontrar produtos que eram, vamos dizer assim, inexistentes no velho mundo, né? Vale ressaltar que as coroas elas queriam ampliar as suas reservas financeiras. E a gente não está falando só de moeda, porque aqui na Idade Moderna a gente já está falando de uma constituição de moeda. E na Baixa Idade Média a gente tem essas moedas que não tem aquele sistema monetário, mas tem as moedas. Aqui a gente já está falando de moeda mesmo. Né? Então tem uma burguesia que já tem um certo poder, no qual os reis já estão se aliando, porque percebem que eles têm que se aliar a quem tem, né, poder comercial,
Então, no geral, gente, os reis queriam aumentar os seus lucros. É durante a Idade Moderna que a gente vai ter um aumento do poderio da ciência, onde começam tudo isso, as primeiras pesquisas científicas no século XV, e aí quando a gente chega no século XVI, que é o século praticamente da chegada aqui dos europeus. Por exemplo, na América Portuguesa, a gente vai ter os portugueses chegando aqui em 1500. Então, assim, entre o século XV, a partir do século XV, a gente vai ter um apanhado muito grande do papel da ciência. Tá bom, os conhecimentos até das análises cartográficas, é aqui que surge a possibilidade de Portugal expandir, né, aí esses estudos náuticos e formar os novos marinheiros, né, para desbravar esses mares tão violentos que eram os mares o mar do Atlântico. Né? Então, vamos supor que de 5 embarcações que saíssem de Portugal, só se chegavam 3, 2, né, ficavam em alto mar, afundavam. Então era muito perigoso. Bom, então assim, no campo de pesquisa, as ciências náuticas vão começar a se despontar ao ponto de que nós vamos ter em Portugal o surgimento da escola de Sagres para formar os novos embarcadores, né? Ou navegadores, ou né, marinheiros, vamos dizer assim. Então a gente vai ter também o conhecimento devido às técnicas chinesas, né, a bússola, vão se usar o astrolabe e o quadrante também, para se utilizar com maior precisão da localização, porque até então não se tinha nada disso. Então, quando eles chegam, né, quando começam a ter o conhecimento da China, que já tinha tudo isso, eles começam a utilizar esse conhecimento chinês também nas embarcações, tá? Nas viagens. Aqui, né, a gente tem as lutas para contornar, né, a África. Vale ressaltar, gente, que no século XV, em 1415, nós vamos ter as guerras de reconquista, que a gente até falou no início da aula, né? E essas guerras de reconquista, nós vamos ter os portugueses aí invadindo Celta. E a partir do momento em que invade Celta, lembra que na África já tem grandes impérios aí africanos que são islâmicos. Já invadir Celta aí, eles vão acabar dominando, né, os portugueses vão dominar aí o norte do continente africano. Essas expedições, principalmente na costa africana, que vão de 1415 a 1460, vai acabar fazendo com que os portugueses dominem o Atlântico Norte. Né? Então, a partir desse momento, nós vamos ter Portugal em Açores, na Ilha da Madeira, em Cabo Verde. E esses locais, gente, vão se transformar em locais aí que depois vão disputar com o Brasil o mercado, por exemplo, do açúcar. Né? Então, muitas das coisas que nós vamos ter no Brasil, as colônias portuguesas na África, devido ao solo ser parecido com o solo nordestino, também vão ter. Tá? A segunda etapa dessa expansão, no caso de Portugal, vai ocorrer entre 1460 e 1498, onde os portugueses vão começar a explorar as áreas aí litorâneas, como aqui no Brasil também. No Brasil vai ser até diferente, porque o Brasil já começa a exploração pelo litoral. Depois é que a gente vai ter as expedições do sertão, né, entrando para o sertão, se interiorizando, porque aí começa o processo de colonização do litoral. Aí nós vamos ter os processos das entradas das bandeiras. Em 1488, nós vamos ter na cronologia o Bartolomeu Dias tentando aí cruzar o Cabo da Boa Esperança. E lembra que esse Cabo da Boa Esperança, gente, ele tinha que. Sempre era o Atlântico. O Atlântico colocava medo, né? Tinha até aquela ideia de encontro com monstros marinhos, e esses monstros marinhos poderiam engolir as embarcações. Tinha muito essa ideia do misticismo. E também nós vamos ter o Vasco da Gama, que vai também tentar fazer uma expedição para se chegar diretamente às Índias, mas sempre a gente tendo que passar pelo oceano, né? Esse grande oceano Atlântico aqui, que tem essas as tormentas, né? Vamos dizer, as tormentas para a história eram os redemoinhos que surgiam em alto mar, que eram os ventos que muitas vezes faziam com que as caravelas
elas mudassem de rumo e muitas vezes até as embarcações afundassem. E essas viagens, no primeiro momento, né, elas começam a dar muito lucro para os portugueses, porque a partir do momento em que eles iam descobrindo novas rotas, né, eles iam também, ao descobrir essas novas rotas, eles iam explorando esses locais, e ao explorar, eles pegavam essas riquezas e levavam para as rotas, né, de comércio, que no caso eram na Itália, né, Gênova e Veneza. Então, a partir daí, eles vão ter vários conceitos comerciais, principalmente aquele sonho de ter chegado às Índias para poder pegar as especiarias, porque só a Inglaterra conseguia essas especiarias. E aí Portugal consegue, né, com Vasco da Gama, chegar às Índias. E nessa ideia de chegar às Índias, começa também aquela ideia das especiarias, que não mais vão ser algo que é tipo só dos ingleses, eles também vão deter esse poder das especiarias. Quando a gente fala da Espanha, nós estamos falando também de um modelo de expansão marítima que se deu até depois de Portugal, tá? Mas, e olha assim, tá? Se deu depois de Portugal porque foi no século XVI. Mas os espanhóis chegaram lá na América primeiro. Olha a discrepância, né? Portugal começa as navegações primeiro, os estudos náuticos primeiro, mas Portugal, as primeiras navegações chegam na África, né? No Cabo da Boa Esperança, depois nas Índias. E pegam algumas colônias, Açores, Madeira, tá? Essas ilhas africanas. Quando a gente fala dos espanhóis, eles começaram depois, mas eles chegaram na América primeiro, tá? Nesse novo mundo primeiro. No geral, também participaram das guerras da conquista, como os portugueses participaram, e vão se consolidar também dentro dessa península, quando vão unificar a Península Ibérica em União Ibérica por conta do rei. Lembra da Revolução de Avis, que o rei vai morrer de Portugal? Então, no geral, vamos ter aqui, tá, a união das coroas de Castela e Aragão. Depois da Revolução de Avis, nós vamos ter a unificação, né, da Península Ibérica, que vai ser chamada União Ibérica a partir de então. E aí nós vamos ter duas famílias que vão se unir, a família dos Castelas e Aragão, que vão praticamente aí, né, se transformar numa monarquia, numa única monarquia, centralizando todos os poderes aí no processo de desenvolvimento até das colônias que pertenciam tanto à Espanha quanto a Portugal. Isso engloba o Brasil, porque durante esse processo aqui, os portugueses vão estar aqui no Brasil. Tá? E essa União Ibérica não vai demorar 1 ano, 2 anos, ela vai passar muito tempo as coroas sendo unificadas. E isso vai fazer com que haja uma maior exploração daquele conceito político dos espanhóis em torno até das colônias portuguesas. Por quê? Porque como quem estava administrando Portugal era o rei da Espanha, eles também ficaram com um poder em torno das colônias portuguesas. E isso ocorre no Brasil, né? Eles vão dominar o Brasil e a grande parcela das políticas que vão ocorrer, principalmente já no período aí colonial de expansão da indústria açucareira no Brasil, nós vamos ter a Espanha, né, por trás. Aqui tem a historinha, tá? A historinha das coroas, que vocês vão ler até a unificação dessas coroas. E nós entramos nas viagens, né? Em 1451 e 1506 nós vamos ter aí o Cristóvão Colombo, que a gente já tinha falado dele, né? O Cristóvão Colombo, ele vai chegar à América. Gente, esse cara sofreu demais, porque o Cristóvão Colombo, ele queria ajuda financeira da monarquia espanhola para ajudar, né, na expedição, porque a expedição custaria caro. E a intenção dele também era chegar às Índias, né? Só que ele ia pegar um caminho diferente para tentar chegar nesse local das especiarias. Todo mundo queria ficar rico, né? E aí ele sofreu, porque assim, as coroas no primeiro momento elas não queriam gastar dinheiro com essas expedições, né? Porque elas não sabiam se elas iam dar certo ou não. Era aquela ideia, né? Eu só gasto dinheiro se eu tiver certeza que elas vão dar certo. Em agosto de 1492, ele vai conseguir aí um patrocínio com muita guerra, né, muita luta da Espanha. E ao conseguir, ele vai fazer uma esquadra, que no caso é a esquadra que a gente chama hoje de navegadores, né? Uma quantidade X de navegadores que vão ajudar aí
Hoje a gente chamaria de marinheiros, né? E no dia 12 de outubro do mesmo ano, ele vai parar aí na ilha de Guarani, no Caribe. Olha aí, ele chega no Caribe, onde é o Caribe, gente, está falando de América, né? Eles já chegam diretamente na América. E aí eles vão batizar essa expedição. Cristóvão Colombo vai batizar de São Salvador. E nesse momento eles vão cometer o mesmo erro. Eles vão achar que tinham chegado às Índias, como os portugueses também começam a chamar as Índias aqui no Brasil de Índias, porque achavam que tinham chegado também às Índias. Só que não, eles não chegaram às Índias. E nesse sentido, Colombo não vai viver a vida toda, né? Então, como ele não vai viver muito, ele vai acabar falecendo em 1506, justamente ainda com aquele conceito de que tinha chegado às Índias. Só que ele não chegou às Índias, ele chegou a São Salvador. Em 1499 a 1505, o navegador Américo Vespúcio, né, ele viajou às Novas Terras. Lembra que aqui é o tempo primeiro Cristóvão Colombo, quem vai falecer em 1506. Antes de Cristóvão Colombo falecer, existia muito aquela ideia de que ele tinha chegado às Índias, tanto que ele morre em 1506. Nesse meio termo aí, nesse meio tempo, nós vamos ter as expedições de Américo Vespúcio, que vai viajar essas novas terras. Ele não necessariamente fez uma expedição para chegar às Índias. E ele chegou, né, ao continente que hoje é a nossa América. E ele foi o primeiro a chegar já com aquela intenção de chegar realmente no continente. Já os portugueses não chegaram com a intenção de dizer, não, eu vou para o Brasil. Ele, Cristóvão Colombo, não veio com a intenção de dizer, não, eu vou para a América, né, ou para a América Central. Não. Eles chegaram por um acaso, mas a intenção deles era chegar em outros locais, tá bom? O Cristóvão Colombo queria chegar às Índias, os portugueses queriam chegar também às Índias, o Américo Vespucci não, ele queria realmente chegar nesse novo mundo, e é ele que vai ficar responsável por fazer as análises cartográficas desse novo mundo. E aí ele recebe o nome de Vespúcio, né, Américo, né, não Vespúcio, Américo, por conta de que ele fez as primeiras análises cartográficas, e é a ele que se destaca aí o descobrimento, que não é nem descobrimento, tá, gente? O desenho desse novo mundo. E aí nós vamos ter a partilha do mundo, que isso aqui a gente vai falar na próxima aula, tá bom? A gente fica por aqui e até lá.